Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Cintia Folha. Esse é o Folha 1, o canal onde você pode ser você mesmo e eu também. A gente está falando ainda na nossa playlist, no nosso tema geral, sobre burnout. É, a gente vai falar, como a gente viu nos outros vídeos, dá uma olhadinha aqui na playlist, dá uma olhadinha aqui no meu canal, o que é o burnout especificamente e que o burnout, como classificado pelo CID-11, ele fala que o burnout acontece no ambiente de trabalho e a causa é o estresse não gerenciável. O que é o estresse não gerenciável? Pra gente falar o que é um estresse não gerenciável, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o estresse. O que é o estresse? Não vamos nos estressar. Vou partilhar minha tela. E peraí, deixa eu mudar um pouquinho aqui pra gente poder olhar. Vamos deixar um pouquinho fora, depois eu me volto. O estresse é uma reação corporal e psíquica a uma situação que é compreendida como não gerenciável. O que que isso quer dizer? O estresse é uma reação corporal e psíquica. Por que que é corporal? Corporal vem da parte que a gente, por exemplo, a gente falando do nosso cérebro reptiliano, né, da amígdala e etc, dessa parte que é responsável pelo se você não já ouviu, né, pelo aquele, eh, sentido de fight, flight e freeze, né, que é a reação de quando a gente tá no estresse, por exemplo, quando o Homo sapiens, há milhões de anos atrás, eh, encontrava, por exemplo, um tigre, um animal que ele não sabia o que era, ou se ele, por exemplo, já via 2 olhinhos no meio da noite reluzentes, ele já achava que era um perigo, eh desencadeia o estresse, desencadeia uma série de reações corporais também, né, hormônios são liberados, eh a nosso batimento cardíaco acelera, nossos vasos, por exemplo, se dilatam, a pressão aumenta, enfim, as pupilas dilatam. São reações também corporais. Então o estresse começou, na verdade, como um alarme do nosso corpo que nos prepara para uma reação. E essa reação ela pode ser, eh atualmente a gente fala sobre 3 tipos de reação, né. Então, por exemplo, se o homem das cavernas lá, o Homo sapiens, ele viu, o neandertal, whatever, né, qualquer que for. Se ele viu lá os 2 olhinhos no meio da mata, ele pode ter 3 tipos de reações. Ou ele vai falar: "Putz, vou lutar. Pega aqui meu machado, meu como é que chama? Sei lá, minha espada", não é espada, mas você entendeu o que eu tô falando, né. Pega a arma e vou lutar. Essa é uma reação. Vou lutar contra esse animal. Mesmo nem sabendo que era o que que era, né, ele viu só os 2 olhinhos. Outra reação é, ou pode ser, "Nossa, vou correr, não sei o que que é, vou correr". E aí adrenalina, vou correr. Então, lutar, bater ou correr. E tem a outra reação, que é um outro tipo, que é o paralisar. E o paralisar, ele também tem bastante a ver com não gerenciamento, né, ele tem a ver com, por exemplo, é uma situação que eu não sei, não entendo, nunca passei, não tenho benchmark pra falar, tipo, nunca passei na minha vida, nunca tive no meio da mata, no meio da noite, fazendo esse exemplo, né, e vi 2 olhinhos, mas o meu instinto diz que é um perigo, e eu não consigo me mover. Mas, ainda assim, nessa situação, não significa que os hormônios não estejam lá. Então, assim, a escolha desenvolver o desfecho da situação independe, que seja lutar, correr ou paralisar, ele independe da sua reação corporal, tá? O desfecho da situação, ele tem muito a ver com a sua reação psíquica, com a sua, habilidade de identificar o estresse de uma forma positiva ou negativa. Se a gente está falando de um estresse que é positivo, o que que é um estresse positivo? É um estresse que te estimula, é um estresse que te faz lutar, é um estresse que fala: "Nossa, hã, nunca fiz isso, mas eu vou fazer, eu vou tentar".
E essa possibilidade na sua cabeça, um padrão que você, desenvolve sozinho psiquicamente, né. Eh, Se, por exemplo, tem um outro tipo de estresse, que é um estresse, vamos dizer assim, ah, vamos falar numa mesma situação, né, sei lá, eh, uma entrevista de emprego. É uma situação estressante. É uma situação estressante pra todo mundo. Se eu tô numa entrevista de emprego e eu acho que eu tô bem preparado, ou eu me sinto bem preparado, ou eu tanto significado assim, eu não digo assim: "Ah, se eu for e não der certo ou der certo, isso não significa nada sobre mim, não diz muito sobre mim, diz mais sobre a situação de um modo geral, né". Não coloco juízo de valor nisso, eu vou provavelmente conseguir gerenciar e conseguir eh participar dessa situação de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito menos estressante para mim. Se eu coloco um significado muito maior no que do que de fato, ou não muito maior do que de fato é, porque assim, na verdade, nossa realidade é a gente que cria, né? Então, assim, se eu dou um significado para uma situação, por exemplo, nessa entrevista de emprego, se eu dou o significado e falo, essa é a oportunidade da minha vida. Não vai aparecer nada melhor. Eu preciso nessa entrevista passar. Preciso, vou me preparar, não vou dormir, porque eu vou estar nervoso, vou estar ansioso. Não vou dormir, vou chegar lá nervoso, suado, tremendo até, dor de barriga, porque eu coloquei um significado muito maior do que na verdade é. E aí muitas vezes já aconteceu isso com você? Muitas vezes você chega numa situação, você tá tão estressado, uma coisa que você nunca fez, enfim, sei lá, pode ser desde pular de paraquedas até entrevista de emprego, sei lá. Você tá tão estressado, você chega lá na hora e você fala assim: "Putz, se eu soubesse que era só isso, eu tinha feito antes". Tipo, adoro esse exemplo de coisa, procedimento médico. Nossa, sei lá, fazer canal no dente. "Ah, tô cheio de dor aqui, ai, mas eu tô com medo de ir no canal, me dá um estresse, não sei o quê". Aí tu vai lá, tipo, tranquilo, nem doeu. Mas o significado que você deu, a sua expectativa em relação a isso, ela fez você ficar muito mais estressado. Então, assim, eh, a gente tá falando nessa parte de estresse, o muito importante é essa palavra significado. O que Qual o tipo de significado eu estou atribuindo para essa situação? Por que que, por exemplo, vou te falar o meu exemplo, tá? Eh, eu no Quando eu vim pra cá, pra Alemanha, eu falei pra vocês que eu vim pra cá pra trabalhar, que o meu visto era dependente do meu trabalho, eu coloquei um nível de importância de eu conseguir me manter bem nesse emprego tão grande que tudo me gerava medo. Tudo me gerava um estresse, porque eu atrelei a minha estadia na Alemanha ao meu emprego, tá? Isso eu tô dizendo assim, não é todo mundo que acontece isso, tá? Mas no meu caso foi assim. E faz sentido, porque eu não tenho cidadã, quer dizer, agora eu tô tratando entrada na minha cidadania alemã, mas assim, eu estava aqui por causa do meu emprego. Então, assim, isso me gerou um significado, deu para o meu emprego um significado muito maior que, de fato, era gerenciável para mim, tá? Eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu não tenho medo de errar, mas no começo eu tinha medo de tudo, tudo. Se eu respirasse errado, eu tinha medo. Então, assim, essa é uma prova de não gerenciamento de estresse. Esse é um exemplo em que você não consegue gerenciar o seu estresse. Você acaba tendo medo, tendo ansiedade, e aí entram, por exemplo, crises de pânico, e aí entram, as noites sem dormir, porque você acaba não conseguindo gerenciar. Assim, a gente muitas vezes acha que a gente só gerencia o estresse no mental, né? Tipo, se eu ficar pensando muito sobre isso, eu vou resolver essa situação. E não é bem assim, tá? A gente muitas vezes se j conhece aquela expressão, tipo: "Grande parte dos meus problemas nunca aconteceram"? Tipo, grande parte dos meus problemas, dos meus medos, das minhas dúvidas, nunca aconteceram. Então, assim, é mais ou menos isso, né? Muitas vezes a gente cria coisas na nossa cabeça que nos geram um estresse que, na verdade, não é a situação real. Então, assim, se a gente for falar um pouquinho,
fazendo aqui o merchan da terapia sistêmica, a terapia sistêmica ela te ajuda a visualizar situações de uma forma mais real, de uma forma de uma outra perspectiva, tá? E como isso vai te ajudar a lidar positivamente com o estresse? A gente vai falar aqui na tabelinha, você tá vendo? Existem 3 tipos, 3 formas de se lidar positivamente com o estresse. É claro que existem formas negativas também, tá? Todo mundo conhece, né? Tipo, binge watch no Netflix, passar o problema pra frente, não ficar pensando nisso, procrastinar, eh, né, beber, fumar, vícios de um modo geral, comer também em demasia. Isso tudo são formas que não são tão instrumentais, elas não ajudam a lidar de fato com o estresse, elas somente são paliativos e elas não resolvem, não melhoram a situação de fato. O que melhora de fato o seu estresse? Em primeiro lugar, eh enfrentar de fato ativamente os desafios, né. Por exemplo, no caso da tô com dor de dente, eu vou falar: "Tô com medo, mas eu vou no dentista". Eu vou ver que dá aquilo, número um. Outra coisa, por exemplo, se a gente for falando de tá falando de burnout, por exemplo, a gente fala: "Ah, não tenho tempo. Ah, não, eu tô muito atolado, não sei o quê, não sei o quê", é gerenciar o seu tempo. O que que é gerenciar o seu tempo? Como eu já falei em outros vídeos, por exemplo, bloquear seu horário de almoço, ou então, por exemplo, tem times que acontece isso, em que, tem muita reunião e tudo, e a gente coloca, tipo, um dia na semana é sem reunião. Então, um dia da semana é para trabalho, né. Isso também é uma forma de gerenciar o estresse. Eh, bom, outra coisa, apoio social. Apoio social é muito importante, é você perceber que o outro também tem as questões dele. O outro também tem os seus problemas, e aí que entra a comunicação, e a comunicação aberta. E a comunicação, de fato, saudável. É falar que, por exemplo, o apoio social tem não só a ver com as suas redes, os seus contatos, mas ele tem a ver também com normalizar certos tipos de situação, tá? É normalizar, por exemplo, que todo mundo tem um pouquinho de medo de fazer entrevista. Todo mundo se sente inseguro em certas situações. Nem as pessoas que têm cargos elevados e, enfim, são super bem-sucedidas, elas também têm as questões e dúvidas dela, tá? Ninguém tem plena certeza do que tá fazendo com a própria vida. Isso aí eu acabei descobrindo porque falando com muitas pessoas. Ninguém tem plena certeza do que tá fazendo com a vida. Tá tudo bem. Outra coisa, definir metas. Por exemplo, isso também tem muito a ver com gerenciamento do tempo, né? Se eu, por exemplo, gerencio, por exemplo, eu quero fazer, a gente vai falar da regenerativa, do esporte, da atividade física, que é uma parte muito importante para lidar positivamente com o estresse. Para isso, eu preciso definir metas, eu preciso gerenciar o meu tempo, eu preciso colocar no meu calendário, por exemplo, se eu tiver calendário, se eu for uma pessoa gosta de calendário, segunda, quarta e sexta eu vou pra academia de 7 às 8 e aí eu tomo banho, venho e começo a trabalhar. Isso são coisas, que também ajudam na nossa, regulação do estresse, tá? Definir metas ou, por exemplo, definir: "Não, até, eh, agora parece muito complicado, no meu caso, começar meu canal do YouTube. Não, mas eu vou definir meta, então eu vou gravar tantos vídeos, então, em 2 dias, e eu tô gravando aqui, por isso até que eu tô com a mesma roupa em alguns vídeos, porque eu tô gravando esses vídeos no mesmo dia. Eu bloqueei meu calendário: "Olha, nesses dias eu vou gravar tantas horas os meus vídeos". E aí é uma meta. Autoafirmação e autocrítica também é uma coisa bem interessante, né. O que que eu afirmo pra mim mesmo? O que que eu critico em mim mesmo? E não só em si mesmo, mas também, assim, o que que eu critico nos outros, né, existem várias vertentes e até o próprio Jung fala, né, que o que me incomoda nos outros eu também tenho em mim, porque a gente só consegue ver o que a gente tem em si. Eh, não sei, é uma teoria, né, mas eu acho sim que a gente consegue observar mais claramente coisas nos outros que a gente também tem um pouco de si. Senão, por exemplo, se eu não sei falar japonês, eu não vou conseguir entender o japonês. Se eu sei como é que o japonês funciona, quais são as palavras, eu vou conseguir entender o que está se passando, né. Então grande parte da nossa visualização no outro, da nossa crítica, também tem a ver com como são os nossos modelos mentais, como nós funcionamos.
tá? E a autoafirmação é aquilo, quais são os tipos de afirmações que eu faço pra mim mesmo? Eu acho que eu sou bom ou eu acho que eu sou ruim? Eu acho que eu sou capaz ou eu acho que eu sou incapaz? Eu acho que eu sou eficiente, que eu consigo resolver as coisas, ou eu acho que eu tenho sorte? Eu acho que foi tudo sorte, que eu sou uma farsa. Aí entra a síndrome do impostor, né? Enfim. E a gente falando no instrumental também, tem a ver um pouco com a solução sistemática dos problemas. O que que é a solução sistemática dos problemas? É você não trabalhar somente nos sintomas, é você olhar para as causas. Por exemplo, o que é uma solução sistemática do problema de uma forma geral, né? Tipo, tô com dor de cabeça. Uma solução paliativa seria tomar uma aspirina, tomar uma Novalgina. Uma solução sistemática seria entender por que eu estou com dor de cabeça. Ou eu vou no médico, ou eu percebo, putz, hoje eu não bebi muita água, acho que eu tô desidratado. Aí bebo água, melhor. Aí eu resolvi a causa e não o sintoma. Eu não tomei a Novalgina. Eu tomei água, tudo bem que se for no caso da desidratação, que a Novalgina vai melhorar, porque eu tô tomando água, mas né? É, entendeu? Essa que é a solução sistemática dos problemas, é solucionar as causas e não os sintomas. Eh, o mental, o que que é o lidar mentalmente com o estresse? É desenvolver de fato pensamentos e avaliações benéficas. Aí tem um pouquinho também a ver com a autoafirmação e autocrítica, mas ela tem também a ver com atenção, com mindfulness, de, por exemplo, perceber o que que é em qual situação eu estou, qual é esse momento, onde eu estou. Se a gente está falando, por exemplo, de casos de eh, síndrome do pânico, ataques de pânico e etcétera, ou ataques de ansiedade, o mindfulness e a atenção, ela ajuda muito, e também meditação, enfim, ajuda muito a trazer o foco para o presente, a trazer o foco para o corporal, para o situacional, para o que de fato se apresenta e não o que está na minha cabeça, tá? Porque muitas vezes, voltando naquela coisa, né? A maioria dos meus problemas nunca aconteceram, tá? Eh, e o que que é a avaliação reflexiva da situação? É de fato perceber isso, né? É entender que, por exemplo, eh, na terapia sistêmica, a gente vai falar, por exemplo, também muito de dinâmicas, né? Como se fosse o olhar da águia. A gente consegue, por exemplo, perceber eh, o que que nessa dinâmica, o que que é meu e o que é do outro. O que que nessa dinâmica, por exemplo, se eu tô, vamos dizer, um problema no meu trabalho, não entendo, meu chefe estava me fazendo muita pressão. E eu acho que é porque eu sou incompetente, é porque eu não tô entregando resultado, eu coloco a pressão só em mim e eu me entendo que eu sou o único responsável para melhorar essa situação. E aí, por exemplo, se eu refletir um pouco mais sobre isso, eu posso perceber, se eu, por exemplo, me colocar no lugar do meu chefe, ou tentar entender da perspectiva dele, eh, ele também está passando por pressão, ele também tem as questões dele, ele também tem os desejos, as metas dele, e é entender um pouco também, assim, o que é meu, o que é do outro, né? O que eu posso participar, partilhar, colaborar, e o que eu tenho que, infelizmente, abstrair e é como é, e aceitar, né. A autoinstrução, ela tem a ver muito com isso também, né, ela tem a ver com se entender, e ela tem a ver com se policiar, se entender suas dinâmicas, entender seus padrões, e aprender sobre si mesmo, sobre como a gente funciona, né, sobre si mesmo, claro, cada um é um indivíduo, mas existem certas coisas que são comuns aos seres humanos, né, então, enfim. E a mudança de padrões e a reestruturação cognitiva é mais ou menos isso. Existem, por exemplo, na nossa cabecinha modelos mentais, né? Que a gente pode falar, por exemplo, se a gente for falar de sinapses, neurônios e caminhos, né? Vamos falar sobre caminhos, eu gosto muito disso. A gente tem, vamos dizer, se a gente for nosso cérebro é uma mata e a gente tem caminhos, quanto mais eu ando esses caminhos, mais esses caminhos se tornam caminháveis, né. Então, por exemplo, se eu, vamos falar o exemplo de fazer esporte, né, por exemplo, se eu, começo a fazer esporte, um
caminho no meu cérebro se abre. Se eu faço esporte todo dia, aí acaba sendo cada vez mais fácil eu fazer esporte. Meu cérebro, meus músculos eh, se desenvolvem de forma que cada vez é mais fácil, né. Mas na cognição, por exemplo, pode ser no sentido de, se eu, por exemplo, tenho certos padrões, certas crenças que me dizem que eu não sou bom o suficiente, que eu, sempre só dou sorte, eu não sou capaz, eu só dou sorte, ou que eu sou preguiçoso, que eu enfim, se eu só foco nessa parte e não tento recondicionar, reestruturar isso na minha cabeça, eu vou continuar repetindo esses padrões. Se eu, por exemplo, tento reestruturar, ou tento adaptar, ou tento, substituir certos padrões ou certos comportamentos, porque na verdade, se a gente for falar, por exemplo, de vícios, né, e o trabalho, excesso de trabalho pode ser um vício, se a gente está falando do burnout, né, o que que eu vou substituir o meu excesso de trabalho com? O que que eu vou substituir as minhas horas extras, pelo que eu vou substituir minhas horas extras? Pode ser por cozinhar para minha família, pode ser por ir para academia, pode ser por ler um livro que me interesse, que não seja necessariamente ligado ao trabalho. Como é que eu vou reestruturar esse meu padrão, esse meu comportamento, tá? E a parte regenerativa, ela é a parte de fato que é muito importante. A gente às vezes negligencia, porque a gente às vezes está nesse transe do problema, nesse transe do preciso ser produtivo, preciso ter mais, preciso carreira, preciso não sei o quê, preciso ajudar, só eu que posso ajudar, como a gente estava falando já nos outros vídeos, né? Eh, a gente esquece que a gente também precisa, nós também somos, se a gente for falar de máquinas, né, nós somos máquinas. Se eu deixar meu computador ligado 5 dias seguidos e não desligar, ele vai sobrecarregar, ele vai superaquecer, ele vai em uma hora pifar, né. E a gente também é assim, a gente também precisa das nossas regenerações, né. Se a gente for falar do exemplo da academia, é tão importante fazer o exercício quanto descansar, né. E quanto se alimentar direito também, né. Então, assim, se a gente for falar de, fazendo esse esporte, a analogia do esporte com essa coisa da regeneração mental, instrumental, é bem interessante, porque fazer o instrumental, puxar o peso e definir as minhas metas, é tão importante quanto mudar os meus padrões, por exemplo, se alimentar bem, quanto regenerar, descansar, para poder ter gás de treinar de novo no próximo dia. Né, então é basicamente isso. Isso funciona não só para o esporte, funciona para a gente de um modo geral, até para o nosso trabalho. Então, descansar é tão importante quanto trabalhar, talvez mais. Eh, enfim, e o que que são técnicas regenerativas? São técnicas de relaxamento, regulação das emoções, estratégias, por exemplo, para situações agudas, eu vou colocar para vocês em algum momento, vou falar um pouquinho sobre uma técnica. Meu gato se assustou. Falar um pouquinho sobre uma técnica, de tapping, né, de pressão, acupressão, e que é uma das formas, por exemplo, de você, regular situações agudas quando você está, por exemplo, num momento muito estressante ou numa crise. Eu, por exemplo, na minha situação, quando eu estava muito em crise, eu não conseguia parar, sentar e meditar, tipo, não vou conseguir. E aí, por exemplo, uma coisa bem básica, né, tipo, tô naquela coisa, eu molho os pulsos com água gelada, voltar pra si mesmo, mastigar chiclete tipo de menta e tal, que o gosto, os nossos sentidos, por exemplo, olhar, tipo, 5 coisas que você tá vendo, 4 coisas que você tá ouvindo, 3 coisas que você tá cheirando, e se focar nos sentidos. Isso também é uma coisa, por exemplo, pra você focar no seu momento. Experiências de felicidade, gente. Claro, nós fomos feitos para ser felizes. Então, assim, é importante a gente também se permitir ter experiências de felicidade, do jeito que você quiser, tá? Não tô aqui te falando, não sou eu que vou te falar o que que te faz feliz. Quem tem que saber é você.
tá? Eu posso te falar o que me faz feliz, mas, eu acho que não cabe aqui. Eh, Treinamento para o prazer, o que que é isso, treinamento para o prazer? Parece um pouquinho sexy, né, mas tudo bem, pode ser, mas é se treinar de fato para poder sentir o prazer, para se permitir sentir o prazer. Para, por exemplo, a gente, brinca às vezes de, sentir o cheiro das rosas e, assim, é isso mesmo, sabe, sentir o prazer é ter prazer nas coisas pequenas da vida. É perceber o quanto até as coisas pequenas, elas nos trazem de fato prazer também, né. Alimentação saudável é muito importante e muitas vezes a gente acaba negligenciando quando a gente está num processo de burnout, porque a gente está tão no transe de trabalhar, de fazer, de acontecer, que a gente acaba se privando mesmo até de comer, beber água, ir no banheiro e enfim, né. Então alimentação saudável e atividade física, a atividade física é cientificamente comprovado que ela ajuda não só a regular suas emoções, como a organizar os seus pensamentos e a balancear os seus hormônios. Então, assim, não tô falando que vai todo mundo ser marombeiro, que você precisa ser marombeiro, que precisa correr maratona, fazer decathlon. Tô falando que é fazer o básico, tá? Começa com, sei lá, alongamento 5 minutos, tá? Mas começa. Eh, bom, acho que foi mais ou menos isso. A gente falou hoje então um pouquinho sobre o estresse, a gente falou um pouquinho sobre, o que é o significado do estresse, o quanto os significados que a gente dá para as coisas impactam e influenciam no nosso nível de estresse. A gente falou um pouquinho sobre quais são as 3 formas de se lidar positivamente com o estresse, como exemplos. E é isso. Eu sou a Cintia Fuli, esse é o Fuli o canal onde você pode ser você mesmo, e eu também. E é isso aí, se você gostou, curte, compartilha, acessa meu canal, não, acessa não, subscribe, e é isso aí. Até a próxima.